Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 39. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Guarda no coração as narrativas dos homens célebres e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra no segredo dos provérbios e vive com o sentido oculto das parábolas. Exerce seu cargo no meio dos poderosos e comparece perante aqueles que a governam. Viaja pela terra de povos estrangeiros para reconhecer o que há de bom e do mal entre os homens. Desde o alvorecer aplica o coração à vigília para se unir ao Senhor que o criou e ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar e pede perdão dos seus pecados. Pois se for vontade do Senhor que é grande, Ele o acumulará do espírito de inteligência. Então Ele aspergirá como uma chuva palavras de sabedoria e louvará o Senhor em sua oração. O Senhor orientará os conselhos e seus ensinamentos, e Ele meditará nos mistérios divinos. Ensinará Ele próprio o conhecimento da sua doutrina. Porá a sua glória na lei da aliança do Senhor. Muitos homens louvarão a sua sabedoria. Jamais cairá ela no esquecimento. A sua memória não desaparecerá. Seu nome será repetido de geração em geração. As nações proclamarão sua sabedoria. A Assembleia apregoará o seu louvor. Enquanto viver, terá maior nome que 1000 outros, e quando repousar, será feliz. Refletirei ainda para contá-lo, como estou cheio de um entusiasmo, que diz, ouve-me, rebentos divinos, desabrochai como uma roseira plantada à beira das águas, como no Líbano, espargi suave aroma, tal flores como o lírio, exaltai, perfume estendei, graciosa folhagem. Cantai ao Senhor e bendizei-o o Senhor nas suas obras. Dai ao seu nome magnífico elogios. Glorificai-o com a voz de vossos lábios, com o cântico de vossos lábios e a música das harpas. Direis assim à guisa de louvor. Todas as obras do Senhor são excelentes. A sua voz conteve a água amontoada. A uma palavra de sua boca, águas ajuntaram-se como em reservatórios. A uma palavra, aliás, a sua ordem fez calmaria. E a salvação que ele dá não será mesquinha. São-lhe apresentados ações de todos os viventes. Nada é oculto aos seus olhos. Seu olhar abrange de um século ao outro. Nada maravilhoso para ele. Não se deve dizer o que é isso, o que é aquilo, pois todas as coisas serão examinadas a seu tempo. A bênção dele é como um rio que transborda, como o dilúvio inundou a terra inteira. Assim a sua cólera será a sorte dos povos que não a procuram. Assim como ele transformou águas em aridez e ressecou a terra, e o seu comportamento é determinado pelo deles. Assim em sua ira, seu comportamento é motivo de queda para os pecadores. Assim como os bens, desde o princípio foram criados para os bons, assim os bens e os males e foram para os maus. As coisas mais necessárias da vida do homem são a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite, o pão da flor de farinha, o mel, a uva, o azeite e o vestiário. Todas essas coisas são bens para os fiéis, mas torna-se males para os ímpios e os pecadores. Há espírito que foram criados para a vingança. Aumentaram seus tormentos pelo furor.
No tempo do extermínio, manifestarão sua força e apaziguarão a fúria daquele que os criou. Fogo, granizo, fome e morte, tudo isso foi criado para a vingança, como também os dentes dos animais, os escorpiões e as serpentes. E a espada vingadora, destinado ao extermínio dos ímpios. Todas essas coisas se regozijam com as ordens do Senhor e mantêm-se prontas sobre a terra para servir oportunamente. E chegando o tempo, não omitirão uma só de suas palavras. Por isso, desde o princípio, estou firme em minhas ideias. Refleti e as escrevi. Todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Não há razão para dizer, isto é pior do que aquilo. E agora, de todo o coração e com a boca, cantarei e bendizei o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus vem falar hoje para nós sobre a sabedoria. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Então, esta sabedoria não é a primeira palavra que Deus está falando para nós, que esta sabedoria, ela precisa ser tirada de pessoas experientes. É um estudo de formação quando nós podemos ficar perto de uma pessoa de mais idade, ela que já passou por um percurso da vida longo, doloroso, ela percebeu o que podia fazer de bom, o que não podia fazer. Então, a vida a formou para que ela pudesse ser diante de cada um de nós um instrumento formativo. Na verdade, se torna até um estudo quando a gente está perto de um sábio, uma pessoa que passou pelo caminho da vida, ela foi adquirindo a sabedoria. Claro, uma pessoa que uma pessoa que faz da vida não uma brincadeira, mas algo muito profundo e sério. Ela olha a vida como uma graça de Deus, um dom de Deus. Então, Deus está falando para a gente estudar também, aplica-se ao estudo dos profetas. Por quê? Porque eu sempre vejo assim, uma pessoa que fez um livro, por exemplo, uma pessoa que fez um caminho todo de dificuldade, ela só escreveu porque ela viveu a experiência. Então, quando a gente está lendo o livro, a gente vai crescer na sabedoria. Claro, um livro bom, um livro de um santo, um livro de um patriarca, como os primeiros livros da Bíblia, são um livro dos nossos patriarcas, é um legado que Deus deu. Então, aplicar este estudo é estudar também a palavra de Deus, é estudar a doutrina da igreja. Para quê? Para poder crescer nessa doutrina. Guarda no coração as narrativas de homens célebres, quer dizer, coisas boas que alguém nos ensina deve permanecer no nosso coração. E penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra o segredo dos provérbios, no segredo dos provérbios, e vive com um sentido oculto das parábolas. E aí ele coloca no versículo 4, exerce o seu cargo no meio dos poderosos e comparece perante aqueles que a governam. Então, exercer o cargo que Deus nos deu no meio dos poderosos significa que eu não preciso ter medo quando eu vivo na santidade, quando eu vivo dentro do projeto de Deus. O que é uma pessoa poderosa? O que é uma pessoa célebre? É uma pessoa que Deus a escolheu para ser, com certeza, um padre, um bispo, mas um pai de família, uma pessoa que tem o conhecimento de Deus. Então, eu preciso penetrar no segredo dos provérbios de pessoas que vivem, a vida de forma justa. E olha o que ele coloca: viaja pela terra de povos estrangeiros para reconhecer o que há de bom e de mal entre os homens. Desde o alvorecer aplica o coração à vigília
para se unir ao Senhor que o criou. Então, desde a hora que eu acordo, a palavra de Deus já está dizendo que é para mim orar na presença do Santíssimo, na presença do Altíssimo. Então, eu preciso aplicar a minha vida para orar. A oração, ela é uma formação diária com o meu interior. É na oração que eu vou arrancar, talvez, as minhas lágrimas mais escondidas de um caminho de sofrimento. Então, desde o alvorecer, significa que eu não tenho que ficar esperando fazer o meu trabalho para depois rezar. Não. Primeira coisa que eu devo fazer, em primeiro lugar, é a oração. Rezar por mim, primeiro. Exercer a minha missão, né, de consagrada, rezando, iniciando o dia. Mas todos, o convite de oração aqui não é só para mim, é para todo mundo. E Deus está falando que é desde o amanhecer. E nós vamos ver várias passagens da palavra de Deus que nós devemos orar a hora que a gente acorda. As primeiras horas do dia, quando a gente reza, são horas mais aperfeiçoadas, são horas mais enriquecedoras, porque nós estamos dando o melhor da nossa vida, o melhor do nosso descanso. Então, abre a tua boca para orar e pede perdão pelos teus pecados. É a primeira coisa que Deus vem nos ensinar, como ter uma oração profunda. Primeiro, eu vou abrir minha boca para orar, eu já vou fazer um ato de contrição. O que é um ato de contrição? O Salmo 50 é um ato de contrição perfeito. Ou então posso rezar uma oração mais simplificada de contrição? Posso. Eu posso rezar um ato de contrição menor. Mas eu preciso, então, pedir perdão. Às vezes a gente esquece, né? A gente começa a oração de qualquer jeito. Mas Deus está dizendo aqui, se a gente vai iniciar uma oração, primeiro, tem que ser de manhã. Segundo, tem que abrir a boca para pedir perdão daquilo que eu pequei, daquilo que eu traí o meu Senhor. Então, abre a tua boca para orar e pede perdão ao Senhor. E Ele está dizendo que, olha só, quando nós pedimos perdão para Deus, então Ele vai falar assim, pois se for da vontade do Senhor, que é grande, Ele o cumulará do espírito de inteligência. Quer dizer, Deus não está dizendo, olha, se você rezar, né, pedir perdão dos teus pecados, fazer tua oração logo ao amanhecer, você fica tranquilo que eu vou atender todos os teus pedidos. Não, Deus não faz isso, Deus não está falando isso. Mas Deus está falando o quê? Deus está falando para nós, e a gente não precisa ter medo, Deus está falando para nós que nós precisamos aqui rezar. O que vamos ganhar? Nós vamos ganhar com a graça de Deus, nós vamos ganhar uma coisa maravilhosa. O que é? Sabedoria. Aqui está dizendo de forma muito clara, Ele, se for da vontade dEle, Ele vai nos dar, então, uma graça imensa, vai nos acumular de um espírito de inteligência. Veja, isso é coisa maravilhosa. Então, se eu estou tendo uma vida profunda de oração, de conhecimento, de pedir perdão, também eu vou desenvolver em mim a inteligência. Deus vai me acumular de um espírito de inteligência. Então, Ele vai fazer com que possa cair uma chuva de palavras de sabedoria e louvará o Senhor em sua oração, porque Ele é maravilhoso. O Senhor também, Ele vai dar, através da via de oração, uma orientação. O Senhor orientará os seus conselhos, seus ensinamentos. E Ele meditará nos mistérios divinos. Quer dizer, o próprio Deus vai nos orientar do que devemos fazer, vai nos aconselhar, né? E vai transmitir isso para a gente também, para a gente poder aconselhar as pessoas de forma correta, justa. O Senhor, Ele nos orienta e nós devemos continuar como reservatórios da graça, orientando alguém. Esse é o caminho que Deus está pedindo. Ensinará Ele próprio o conhecimento da sua doutrina, quer dizer, para a sua glória na lei da aliança do Senhor. Muitos homens louvarão a sua sabedoria, jamais cairá ela no esquecimento. A sua memória não desaparecerá. E o seu nome será repetido de geração em geração.
As nações proclamarão a sua sabedoria, a assembleia pregoará o seu louvor. Enquanto viver, diz o Senhor, terá maior nome que 1000 homens, e quando repousar, será feliz. Se a gente seguir certinho o que Deus está falando, não tem como dar errado na nossa vida. Bem, quem escreve isso, eu já falei para vocês, quem está escrevendo a carta de Eclesiástica é Jesus. É um homem que passa pela experiência da vida. É um homem experiente aqui falando. E aí, ele coloca que ele estudou bastante, que é um outro problema que nós precisamos vencer, o estudo. Estudar a Bíblia, estudar bons livros, estudar a doutrina da igreja. Nós precisamos estudar. E ele diz, refletirei ainda para contá-lo, pois estou cheio de um entusiasmo, que diz, ouve-me, rebentos de vinho. Desabrochai como uma roseira plantada à beira das águas. Como o Líbano, espargir suave aroma. Dai flores como o lírio, exalai perfume, estenderei graciosa folhagem. Cantai, cantai, bendizei o Senhor nas suas obras. Dai ao seu nome magníficos elogios. Glorificai-o com a voz de vossos lábios, com os cânticos de vossos lábios e a música das harpas. Direis assim, à guisa de louvor. Deus está, então, nos olhando, nos orientando e dizendo para nós que é assim que nós devemos fazer as boas obras. É uma exortação. Todas as obras do Senhor são excelentes. A sua voz conteve-se a água, quer dizer, aí ele vai descrever, né? Que a voz dele é uma voz de autoridade. É uma voz que diz para o mar parar e o mar para. É uma voz que diz, né, para o povo do deserto que vai cair comida e a comida cai. É uma voz que diz, Moisés toca na rocha e a rocha sai água. Então, o olhar de Deus, ele abrange tudo, ele vê tudo. No nada fazemos oculto. E Deus nos mostra o que é as coisas mais necessárias da vida, que são a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite, o pão da farinha, o pão da flor da farinha, o mel, a uva, o azeite e o vestuário. São as coisas mais importantes da vida. O resto, meus amados, tudo que vem pode ser importante, mas não é de suma importância como estas coisas, né? E hoje a gente está vivendo um tempo difícil, que as pessoas não podem nem comer nada de farinha de trigo, porque passam mal. Mas na época de Jesus, na época dos profetas, o pão para eles era um alimento sagrado. E continua sendo para nós, com certeza. A primeira leitura hoje, né, do dia 16 de... Aliás, dia 17, sexta-feira, 17 de setembro, diz assim, 1 Timóteo 6, de 2 a 12. Caríssimo, ensina e recomenda essas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e da doutrina conforme a piedade. É um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões de discussões de palavras. Daí é o que nasce invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias, de homem com uma mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e as armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos.
Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé e o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para o qual foste chamado, pela qual fizeste uma nobre profissão de fé diante de muitos testemunhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra forte, né? O desprendimento de tudo que é negativo. E o salmo de resposta é o Salmo 48. Felizes os que de espírito, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E daí Deus dá o evangelho também de Lucas 8, de 1 a 3. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus andava por cima das cidades e povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, também algumas mulheres. À primeira vista, logo, imaginamos que essas mulheres apenas prestavam serviço a Jesus e aos apóstolos. Certamente que não. Mesmo se pelo costume do tempo não podia ter um papel de destaque, era justo que tivesse sua importância, uma função revelante. Como as mulheres podiam dar um colorido especial ao que Jesus e aos 12 diziam, e com sua alegria e seu jeito podia ajudar a compreender o que era o reino. Elas também eram discípulas, pois somos todos participantes da mesma missão de Jesus. Homens e mulheres por causa do batismo que recebemos. E hoje também temos um santo. Hoje, no dia 16 de agosto, aliás, 17 de setembro, hoje eu estou com os dias tudo trocado, né, gente? 17 de setembro, não é nem agosto, acabou faz tempo. 17 de setembro. Eu quero também aproveitar e pedir perdão para vocês, porque não consegui gravar o salmo para vocês poderem, a leitura de Eclesiástico, para vocês verem o mês, para a glória de Deus, o mês na sequência certinho, que é Eclesiástico, hoje 17, e nós não conseguimos, aliás, Eclesiástico 39, meu Senhor, meu Deus, Eclesiástico 39, e hoje é dia 17 de setembro, então não consegui pôr cedo de manhã, porque ontem nosso dia foi muito tenso, de viagem, chegamos 2 da manhã para dormir, e eu não tinha mais força nenhuma para poder meditar o Eclesiástico com vocês, por isso que hoje está terminando esse horário. O dia que não sai cedo, eu peço a compreensão de vocês, porque como eu já disse para vocês, é muito trabalhoso, é muita coisa, mas Deus, Ele vai cuidando das coisas, né, dos detalhes. Hoje é São Roberto Bellarmino. Bellarmino pertence à segunda geração dos santos da Companhia de Jesus, aquela que sucedeu à morte do fundador Santo Inácio no fim do século XVI. Nasceu ele em Montepulciano, no centro da Itália, em 1542, terceiro de 12 filhos. Foi muito querido pelos quais que notava nele excelente qualidade de inteligência e coração. Sua mãe, uma santa mulher, irmã do Papa Marcelo II, desejava que todos os filhos se consagrassem a Deus. De fato, 5 deles abraçaram a vida religiosa. Bellarmino era um jovem de maneiras afáveis, joviais e, ao mesmo tempo, sérias e ajuizadas. Contava 15 anos quando os padres
da Companhia de Jesus abriram um colégio em Montepulciano, do qual Bellarmino veio a ser um dos seus primeiros alunos. O contato com os padres jesuítas fez que Bellarmino mudasse sua primeira ideia de ser médico para inclinar-se em favor da vida religiosa jesuíta. Se para esta nova opção Bellarmino encontrou o apoio incondicional da piedosa mãe, não assim cedeu por parte do pai, que exigiu mais 2 anos de reflexão antes que tomasse a decisão definitiva. Bellarmino, aos 18 anos, conseguiu o consentimento do pai e entrou na Companhia de Jesus. Iniciou sua formação religiosa e seus estudos de filosofia e teologia, primeiro em Roma, depois em Florença, e acabou se formando na Universidade de Pádua. O êxito dos seus estudos foi brilhante, de tal modo que antes de ser ordenado sacerdote foi enviado como professor e pregador em Lovaina, na Bélgica, onde ficou 10 anos. Nos últimos decênios do século XVI, quando a Igreja se esforçava para aplicar as sábias determinação do Concílio de Trento, e inovações heréticas se alastravam, sobretudo no norte da Europa, e Companhia de Jesus sentiu a necessidade de preparar teólogos e pregadores bem formados na teologia apologética para a defesa da fé católica. Bellarmino foi chamado a Roma para fundar uma cátedra de apologética no Colégio Romano, que contava com 2.000 homens provindos de toda a Europa. Foi durante os anos de seu magistério em Roma que Bellarmino escreveu sua monumental obra, com o nome de Controvérsias, exposição serena, profunda e exaltiva sobre a doutrina da fé, em resposta às negações e distorções das doutrinas heréticas. Esta obra teve imensa aceitação nos meios de restauração católica. Escreveu também um livrinho mais fácil e popular da mesma doutrina, com o nome de Catecismo, que constitui uma das obras de maior êxito editorial em todos os tempos, traduzido em 50 línguas. Teve, em um século, 400 edições. O amor à Igreja e a verdade que ressalta nessas obras foi a paixão da vida de São Roberto Bellarmino. Era simultaneamente professor e diretor espiritual do Colégio Romano, tendo sobre as responsabilidades a formação ascética dos alunos. Entre seus dirigidos achava-se São Luís Gonzaga, a personalidade ascética de São Roberto Bellarmino. Exercia uma influência benéfica nos alunos, muito dos que se tornavam homens de grande ciência e santidade. O Papa Clemente VIII, em reconhecimento de seus grandes méritos, a serviço da Igreja, elevou-se à dignidade cardinalícia. Com esta motivação, nós o escolhemos porque não há na Igreja de Deus outro que possa equiparar-se a ele. Em ciência e sabedoria, no curto período de 1602 a 1605, dirigiu o arcebispado de Capua, em seguida com a eleição do Papa Paulo V. Foi chamado novamente a Roma a serviço da Santa Sé, assegurando o sumo pontífice no governo espiritual da Igreja. Ao aproximar do 80º aniversário, Bellarmino, já enfraquecido por achaques que muito o incomodava, adoeceu gravemente. Os confrades que o serviam na doença foram testemunhos de seus contínuos colóquios com Deus. Ó meu Deus, dizia, dai à minha alma asas de pomba, para que eu possa voar para junto de vós. Faleceu santamente no dia 17 de setembro de 1621. Pelos seus preciosos escritos de teologia
e tratados de espiritualidade, o Papa Pio IX lhe conferiu o título de doutor da Igreja. Que lindo. Pio XI, Papa Pio XI, conferiu o título de doutor da Igreja. Que lindo, né? Nossa, muito linda a história dos santos. Salve a Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.